Hoje fazem 7 dias que eu passei por um procedimento chamado AMIU, aspiração intrauterina, que é realizado para remoção do conteúdo uterino após uma descoberta de gravidez molar. Você sabe o que é a gravidez molar? Eu fui diagnosticada com esse tipo de gravidez e precisei passar por esse procedimento. E agora eu estou no início do acompanhamento, que necessita ser feito por alguns meses. No início, quando eu descobri, eu fiquei muito assustada porque eu não sabia, nunca tinha ouvido falar sobre esse tipo de gravidez. E fiz algumas pesquisas, fiz perguntas para os médicos e eu vou trazer nesse vídeo uma parte mais informativa, mas também vou estar relatando como foi todo esse processo, desde o momento em que eu descobri a gravidez, até o procedimento que eu precisei passar e agora o acompanhamento. Então, se você está passando por isso também, então segue aqui o canal, se inscreva, porque eu vou estar gravando outros vídeos, trazendo os relatos de cada das consultas que eu vou precisar fazer, o acompanhamento, os exames. Então, caso você precise dessa força, desse apoio, né, vamos nos acolher nesse momento tão frágil para o nosso emocional, para a nossa parte fisiológica também. Foi uma gravidez, foi uma expectativa muito grande que nós criamos de ter um novo filho, seria a minha segunda gestação, mas infelizmente não aconteceu. E isso mexe muito com o nosso emocional, mexe com a nossa fé, né, traz alguns questionamentos. E o Senhor tem me movido para gravar e fazer um diário, um relato desse processo, para que outras mulheres que também estejam passando por esse momento, estejam, né, sentindo medo, sentindo alguns sentimentos confusos, possam receber um acolhimento e possam perceber que não é só você que está passando por isso, que você possa se sentir abraçada nesse momento. Vamos lá para o vídeo? O que é a gravidez molar? Mola hidatiforme, doença trofoblástica, um nome até bem estranho, né, de se ouvir. A gravidez molar acontece quando existe uma má formação no momento da fecundação. Então, uma gravidez normal, o óvulo, ele tem a informação genética da mãe, e o espermatozoide, ele tem a informação genética do pai. Então, quando o espermatozoide, ele fecunda o óvulo, essas informações, elas se unem e daí vai gerar a primeira célula que vai dar origem à vida do bebê. E essa célula, ela vai se multiplicando como se fossem umas bolinhas, né, juntas. E em algum momento, elas vão se unir e vão dar forma ao embrião que vai ser implantado no útero da mãe. E ali ele vai começar a se desenvolver. E no momento da fecundação também, existe o tecido trofoblástico. É o tecido que dá origem à placenta. A placenta, ela vai ser um órgão que vai estar implantado ali na parede do útero e que vai alimentar o bebê no decorrer da gestação. Então, o bebê está unido à mãe através da placenta. E esse tecido, ele também é responsável não só por fixar o embrião no útero da mãe para poder ele se desenvolver, mas também para fazer a proteção do útero. Ele também dá origem ali ao saco, né, que vai envolver o bebê no líquido amniótico e ele vai se desenvolver ali protegido por esse tecido. Então, a gravidez molar acontece uma má formação genética. Quando o espermatozoide, ele fecunda um óvulo que está vazio, não tem a informação da mãe, aí o espermatozoide, ele se duplica. Então, fica 2 vezes mais informações do pai para tentar substituir a falta da informação da mãe. E aí, esse bebê, ele não consegue se formar, porque falta informação, né? Precisaria ter a informação genética da mãe para ele poder tomar forma. E também pode acontecer de o óvulo, ele está com a informação da mãe, mas ser fecundado por 2 espermatozoides, ou ser fecundado por um espermatozoide, e esse espermatozoide, ele se duplica. Então, ao invés de faltar informação, vai ter informação demais. E aí, também não acontece a formação do embrião, do bebê, ou pode acontecer uma formação, sim, de um embrião ou de partes do embrião, mas com má formação. Não tem como esse bebê ele conseguir sobreviver, porque ele vai ter má formações dos órgãos, má formação das partes dele. Em algum momento ele não vai conseguir sobreviver no decorrer da gestação. Então, pode acontecer de ter a mola completa, que é quando não tem formação de bebê, vai só crescendo as células dentro do útero, como se fosse um cacho de uvas, várias bolinhas brancas ali, pode ter sangue, pode ter alguns coágulos de sangue junto. E pode acontecer a gestação de mola parcial, que é quando tem também esse material, mas junto pode ter ali partes de um embrião ou um embrião mal formado. E aí nessas 2 situações é necessário fazer o esvaziamento do útero, é necessário retirar o material que está ali, porque é uma gravidez que não tem como ir à frente, por causa dessa má formação. Umas mulheres, elas naturalmente elas têm um aborto, né? No decorrer das semanas elas podem, o corpo mesmo expulsar esse material, e outras mulheres não têm
esse momento de o próprio corpo fazer a expulsão, ou entender que é uma gravidez que não vai à frente, né? E aí é necessário fazer a remoção desse material para que não aconteça complicações, certo? Então, no meu caso, eu tive que fazer a remoção desse material. Até então, não tinha material fetal, não tinha bebê, não tinha saco embrionário, só tinha realmente as bolinhas e os coágulos. Então, foi preciso fazer a remoção. Por que ocorre esse tipo de situação? Os estudos ainda não explicam por que acontece. Qualquer mulher pode passar por essa situação. Existem alguns casos em que o risco aumenta da pessoa ter essa condição. Por exemplo, uma gravidez na juventude, ser muito jovem, engravidar, ou gravidez acima de 35 anos, mais ou menos. Eu não tenho 35, eu tenho 33, mas estou ali numa faixa etária próxima da idade, mais ou menos, que a maioria dos casos acontecem, né? Então, isso é uma predisposição que pode gerar essa situação. Pode acontecer também com mais frequência em mulheres que são de origem asiática, tem bastante frequência, além do normal. Pode acontecer também com mais facilidade em mulheres que têm deficiência da vitamina A. Então, é importante você cuidar da sua saúde, da sua alimentação, porque vai, pelo menos, contribuir para que esse risco diminua. E também pode acontecer em mulheres que já tiveram histórico de aborto anterior, aborto retido, em mulheres que já tiveram até uma gravidez anterior, como foi o meu caso. Eu tive uma gravidez antes e foi, graças a Deus, perfeita, eu não tive problema nenhum. E agora passei por essa situação. Mas é mais frequente de acontecer em mulheres que já têm um histórico de ter outros casos anteriores desse mesmo problema. Então, por exemplo, hoje eu estou enfrentando essa situação. Eu vou ter um risco um pouco maior de ter novamente, não quer dizer que vai acontecer, mas é mais provável que aconteça com quem já teve uma vez ou duas vezes antes, do que quem nunca teve. Apesar de que a ciência ela não traz assim, você não tem como evitar. Ah, eu posso evitar de passar por isso? Você pode fazer atitudes, né, ter algumas ações que possa reduzir o risco, mas não quer dizer que você vai estar isento de passar por isso. Assim também como mulheres que já tiveram esse tipo de situação, não quer dizer que obrigatoriamente elas vão ter novamente. Mas existe um risco um pouco maior de quem já teve passar por isso uma segunda vez. Quais são os sintomas da gravidez molar? Os sintomas são normalmente os mesmos sintomas de uma gravidez normal. Então, você pode ter enjoos, você pode ter ânsias de vômito, mas normalmente quando é uma gravidez molar, isso pode vir de uma forma mais forte. Pode ser enjoos e vômitos de uma forma mais intensa, né? Mas é bem, assim, é difícil de você diagnosticar só por isso, porque tem muitas mulheres que têm gravidez e que realmente têm episódios de enjoo e de vômito fortes, né? E nem por isso quer dizer que você está tendo uma gravidez molar. Então, os sintomas normalmente são bem parecidos com uma gravidez, porque é uma gravidez, iniciou-se como uma gravidez, mas que não evoluiu. Então, você pode ter sangramentos, que pode ser só uma borrazinha de café, normalmente se inicia dessa forma, e depois pode evoluir para o sangue vivo mesmo. Ou você já pode ter o sangramento vivo mesmo de vez, né? Tem mulheres que já têm. Algumas mulheres até colocam um pouquinho dos coágulos de sangue para fora, expelem, né, no sangramento, ou até das bolinhas, das vesículas brancas. Durante o sangramento elas expelem também. Então, mas normalmente é um sangramento característico de início de gravidez. Pode ser só um corrimentozinho amarronzado, como pode ser um sangramento mesmo. Então, além do sangramento e dos enjoos, a mulher ela pode ter um crescimento da barriga um pouco mais acima do normal. Então, você pode perceber que você está com uma barriga, por exemplo, de 2 meses, e de repente sua barriga já parecer que tem mais do que isso. Normalmente é um sintoma. E algumas mulheres que podem apresentar até um pouco mais de complicação, podem ter pré-eclâmpsia no primeiro trimestre, né, apresentar pressão alta, apresentar problemas de anemia, caso essa condição tenha gerado alguma inflamação, alguma infecção, ali pode acontecer. Então, normalmente, só pelos sintomas, você não consegue diagnosticar que é um caso de gravidez molar. Mas esses sintomas, quando você percebe que estão fora do normal, se você já passou por uma gravidez antes, ou de repente você não passou, mas você está achando que está, né, muito forte, muito exagerado, o recomendado é que você já procure, né, um auxílio médico, já procure ali uma consulta com o obstetra, porque ele vai direcionar a fazer exames que vão possibilitar esse diagnóstico com mais precisão. No meu caso, eu só consegui diagnosticar depois que eu fiz uma ultrassom transvaginal.
E aí na imagem foi visto que tinha um crescimento de material anormal, não tinha o bebê, não tinha o feto, e aí eu fui direcionada para os próximos passos. Quais os riscos, quais os perigos da gravidez molar? Né? Eu corro algum risco estando passando por essa situação? Sim, existem riscos, certo? O primeiro risco é uma infecção. Então, quanto mais tempo você passar nessa condição, sem fazer a expulsão do material, seja por aborto natural ou por o procedimento de aspiração, você tem riscos na sua saúde, porque você pode ter uma infecção, esses coágulos dentro do seu útero, eles podem gerar uma infecção, você pode ter sangramento anormal, gerar ali um quadro de anemia mais forte, e essa infecção, em alguns casos, elas podem também evoluir. Então, quanto mais tempo se passa com esse material dentro do útero, mais riscos a gente está correndo. Então, normalmente, quando é diagnosticado um caso de gravidez molar, os médicos eles já direcionam de urgência de fazer a remoção. Em algumas situações, pode ser que o médico ele indique fazer a expulsão através de medicação ou alguma outra coisa. Mas, normalmente, o procedimento é que seja feita curetagem, né? Que hoje em dia já não se faz mais com a colher. Antigamente era um instrumento que parecia uma colher e que fazia a raspagem do material do útero. Só que isso causava muitas vezes riscos de perfuração do útero, de sangramento exagerado e aí até dificultar a mulher engravidar depois. Então, hoje em dia, a curetagem está cada vez menos utilizada. A gente chama de curetagem, mas o que na verdade é feito é um outro procedimento, através de aspiração. Então, é sugado o material de dentro do útero para esvaziamento, sem a necessidade de ficar ali com contato muito próximo ali da parede interna do útero, para que não faça esse tipo de ocorrência, no caso de perfurar, machucar o útero. Então, o procedimento hoje é mais moderno e menos invasivo, mas é necessário que seja feita essa remoção. Existe um percentual pequeno, né, mais ou menos ali, mas pode acontecer de essa condição evoluir para uma coisa mais grave, como por exemplo uma neoplasia, que seria um câncer. Como são células que dariam vida a uma pessoa, essa célula ela entende que ela precisa continuar se desenvolvendo, apesar de não ter uma ordem. Então pode ser que essas células ela causem uma proliferação ali para além do ambiente do útero, né? Porque eram as células que iam dar origem à placenta. A placenta normalmente fica colada na parede do útero para receber os nutrientes da mãe e passar para o bebê. E aí, quando esse crescimento acontece de forma normal na gravidez molar, essas células elas podem acontecer de elas invadirem outros tecidos e aí acontecer de causar uma situação mais grave, como por exemplo um câncer em outras partes do corpo, até ali no útero mesmo, na região dos órgãos reprodutores. Então, por isso que é preciso uma urgência. Quanto mais precoce for diagnosticado e o tratamento realizado, menores os riscos de complicações. Não quer dizer que você tem a gestação molar, você vai passar por isso. Isso são casos muito raros. A gravidez molar já é rara. Então, é uma mulher em cada 600, em cada 1.000 mulheres que passam por uma gravidez molar. Cada 1.000 gestações, uma mulher, 2 vão ter um caso de gestação molar. Já é uma situação rara. E dentro das mulheres que têm esse tipo de situação, existe ainda um percentual baixo que vai sofrer alguma complicação mais grave. Então, não se desespere. Não é porque você foi diagnosticada com a gravidez molar que você já está numa situação delicadíssima como essa. Mas, quanto antes você procurar ajuda, procurar fazer os procedimentos necessários, menos riscos você vai estar correndo. Como é o tratamento da gravidez molar? A princípio, vai ser necessário fazer a remoção do material que está no útero, né? Então, se você não passou por um aborto espontâneo, em que o seu próprio corpo expulsou o material, ou se o médico não indicou, né, uma indução desse aborto através de medicação para poder fazer a limpeza de forma natural, sem um procedimento mais invasivo, provavelmente você vai precisar passar pelo procedimento de remoção e esvaziamento do útero, que hoje é utilizado o AMIL, que é uma aspiração intrauterina. Então, é feito a introdução de uma espécie de canudinho, um canudo na entrada ali do seu útero, e ali, através de uma seringa, através de um equipamento que parece uma seringa mesmo, o médico ele vai fazendo um vácuo e vai fazendo o esvaziamento, sugando esse material do útero, certo? Então, normalmente o primeiro passo é isso, é fazer o esvaziamento do útero. Vão ser necessários alguns exames, justamente porque existe um pequeno percentual de chances de ter uma complicação pós esse procedimento.
é necessário fazer alguns exames para ter certeza que aquele material ele não se espalhou para outras partes, para outros órgãos e causar uma situação mais complicada. Então, são feitos alguns exames de sangue, são feitos ultrassons, são feitos também raio-x de tórax, né? Porque pode acontecer de ter alguma célula dessa que vá parar ali no fígado ou vá parar no pulmão, por conta de ser uma célula que ela tinha ali um contato mais direto com a corrente sanguínea através da parede do útero. Então, são feitos esses exames, a princípio, para ter certeza que o material ele permaneceu ali apenas na região do útero mesmo. Faz o esvaziamento e após isso vai ser necessário fazer um acompanhamento. Então, durante algum tempo, que normalmente em torno de 6 meses, podendo até chegar um pouco mais, dependendo do caso, vai ser necessário fazer a medição do hormônio beta-HCG, que é o hormônio que normalmente a gente identifica a gravidez, né? Então, a placenta, ela gera esse hormônio e aí, conforme a gente detecta que está grávida, esse hormônio ele vai crescendo, né? Porque aí ele identifica que existe um tecido placentário, um tecido que deu origem ali a uma gravidez. E aí esse exame ele é feito regularmente, a princípio semanalmente, porque após a remoção do material do útero, é esperado que esse hormônio ele vá diminuindo até praticamente zerar. Pode ser que tenha mulheres que cheguem num ponto de que o hormônio dê zero mesmo, algumas não vai gerar, mas vai ficar bem baixo ali, quase zerado. E aí é o que é esperado depois desse procedimento de esvaziamento do útero, para ter certeza que não ficou nenhum material, nenhum resto ali daquele material após a aspiração. Vai ser feito alguns exames de acompanhamento, tanto no início, no momento ali que for preciso fazer o procedimento de esvaziamento do útero, o AMIL, e também depois. Então, normalmente a mulher vai ficar sendo acompanhada durante o período de 6 meses no mínimo, através de exames regulares desse hormônio do beta, semanalmente, para até os médicos terem certeza que o exame está zerado, não ficou mais ali nenhum resto ali dentro do corpo da mulher, e aí, não tendo mais esses tecidos ali da placenta, é para dar zerado esse exame, ou pelo menos próximo de zero. E aí, com isso, também pode ser necessário fazer acompanhamento, fazer algumas ultrassons para ver se o útero realmente ficou esvaziado, se não ficou nenhum vestígio de material ali, porque caso fique, pode ser necessário fazer novamente o AMIL, até que realmente não fique nenhum material dentro do útero da mulher que venha causar complicações futuras, certo? Então, se você já passou por AMIL e não precisou fazer outro, graças a Deus, ótimo. Mas tem mulheres que podem precisar fazer o AMIL mais de uma vez, justamente porque não foi esvaziado totalmente. E isso acontece por várias questões, né? Não só ali do manuseio, porque é um procedimento que é feito meio que às cegas, mas também pode acontecer de ter alguma célula ali que ficou colada na parede do útero e aí no momento do esvaziamento essa célula não conseguiu ser removida. Então, por inúmeras questões pode acontecer. Não quer dizer que toda mulher vai precisar passar por isso mais de uma vez, mas existe a possibilidade de algumas passarem pelo procedimento mais de uma vez para poder realmente esvaziar tudo. E aí é esperado isso, que após o esvaziamento, o exame ele zere, e aí depois que zera, a mulher ela vai ter um acompanhamento um pouco menos frequente, talvez passe para ser a cada 15 dias, uma vez ao mês, para que realmente totalmente o zero risco de que aquele processo ele permaneceu ali e não evolua mais. Então, normalmente demora-se um mínimo de 6 meses e durante esse período vai ser necessário fazer, né, ali a utilização de algum método não contraceptivo para que a mulher não engravide. Porque caso a mulher venha engravidar durante esse período de acompanhamento, o hormônio ele vai voltar a subir, porque a gravidez vai gerar novamente tecidos placentários para poder desenvolver o bebê. E aí, se esse hormônio volta a subir, os médicos eles não vão ter como ter certeza se aquele hormônio está subindo por causa da nova gravidez ou se pode estar acontecendo um caso da gravidez molar anterior estar voltando a desenvolver alguma célula ou alguma célula que ficou dentro começou a ter crescimento anormal de novo. Então, fica praticamente impossível dos médicos identificarem se aquela condição do hormônio está subindo é por causa da gravidez normal, atual, ou se é porque está tendo alguma complicação da gravidez molar. Então, por isso que é recomendado que durante o período do acompanhamento, em média de 6 meses aí no mínimo, a mulher ela não engravide, para que tenha realmente total segurança de, no momento certo, ela ser liberada para tentar uma nova gravidez e não ter riscos dessa gravidez molar ter gerado alguma complicação de saúde nela.
E existe cura caso tenha alguma complicação, caso isso se desenvolva para uma situação mais grave. Sim, existe cura. A taxa de cura é praticamente 100%, 99, alguma coisa de chances de, caso você tenha passado por uma situação mais complexa, de não ficar só apenas nesses procedimentos iniciais, você desenvolver de repente um câncer, alguma coisa mais grave. Mas a taxa de cura é muito alta, principalmente se você teve um diagnóstico precoce, principalmente se você fez o acompanhamento, se você fez esses exames regulares, se você não faltou suas consultas. Cada consulta é importante de você participar, de você não faltar, para que você tenha esse acompanhamento. Porque se em determinado momento acontecer de voltar a incidir, desse processo não ter sido totalmente concluído e ele de alguma maneira voltar, alguma célula ali ficou e depois de um tempo ela voltou a crescer, fazendo seu acompanhamento regular, você vai identificar e vai conseguir fazer os procedimentos necessários para que isso não avance. Mas caso aconteça de você ter tido alguma complicação maior, a chance é muito alta de cura. Então não se desespere, certo? Não se desespere, porque é muito pouco, o percentual é bem baixo de mulheres que têm esse tipo de gestação. E dentro das poucas que têm esse tipo de gestação, ainda tem um percentual bem menor também de ter uma complicação maior. Então não se desespere, fique calma, respire, não sofra antes do tempo. A maioria das mulheres passa por esse processo e ele não vai além, é só esse momento mesmo. Eu sei que é difícil, a gente cria expectativas, né? Principalmente se é o seu primeiro filho, era a primeira gravidez, você criou expectativas. Eu sei o que é isso, né? Criar a expectativa de gerar um bebê e você de repente ser pega de surpresa com uma situação como essa. Mas respira, tenha calma, porque a maneira que você vai enfrentar essa situação vai determinar como você vai sair dela, né? E nossa mente, nosso psicológico, ele influencia muito na recuperação, influencia muito na maneira que a gente vai enfrentar isso depois. Eu sei que vai surgir dúvidas ali. Será que eu vou conseguir engravidar? Será que a próxima gravidez vai ser normal? Ou pode acontecer isso de novo? Surgem essas dúvidas. Eu também passo por essas dúvidas. Também estou passando. Mas o mais importante é você focar no momento na sua recuperação. Em você estar bem. Em você se recuperar o mais rápido possível. Fazer o que precisar fazer para cuidar de você. Para que você possa dar vida a uma outra pessoa no futuro. Em nome de Jesus. Vai conseguir. Né? Você precisa estar bem. Então, hoje o foco é você cuidar de si, cuidar da sua mente. Se você precisar de um apoio psicológico, de um apoio espiritual, principalmente, busque a Deus nesse momento, porque Ele é o dono da vida. É Ele que dá permissão. A gente não sabe por que precisa passar por uma situação como essa. Pode surgir esses questionamentos. Por que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? Deus, ele tem propósito em tudo, até mesmo na sua dor, até nas dificuldades que você vai enfrentar. Então, procure ajuda espiritual, procure ajuda psicológica se você achar necessário. Não sofra sozinha. Não fique passando por situações, por pensamentos, momentos de tristeza. Esses dias eu fui fazer o primeiro beta depois do processo. E bateu a tristeza quando eu vi. Por quê? Porque eu lembrei de quando eu fiz o beta e deu positivo e eu achei que eu ia ter um outro bebê. Né? Foi 2 meses de expectativa, 2 meses de alegria, de imaginar que ia ter outra criança dentro aqui da minha casa. 2 meses que foram jogados pelo ralo em um exame, né? Então, eu sei como é passar por isso, eu sei que não é fácil. Mas você precisa ter força agora. Força para cuidar de você, força para se recuperar. E é muito importante você cuidar da sua mentalidade, é muito importante você parar para observar os pensamentos que têm rondado sua mente. E principalmente, se volte para Deus, porque Ele sabe de tudo. E no momento certo, Ele há de abrir as portas para que aconteça a gravidez, para que você esteja com seu filho no colo, tão esperado. Então, esse vídeo foi mais informativo, eu não relatei muito como foi os processos que eu passei até aqui. Né? Eu fiz um vídeo anterior, eu ainda estava lá na maternidade, internada. Se você não viu, assista, porque eu sei que vai trazer um ânimo, vai trazer um conforto para você. Deus falou muito comigo enquanto eu estava internada lá. O quanto é importante a gente olhar para Ele nesses momentos, ao invés de ficar focando na nossa dor, na nossa frustração, no sofrimento, o quanto Ele quer estar presente e se mostrar protetor, amoroso, como um pai que Ele é. Então, quanto mais você focar em Deus nesse momento, mais você vai se recuperar rápido, tanto fisicamente como emocionalmente. Você vai estar mais fortalecida para passar por esse processo. E se você se sentir sozinha nesse momento, acompanhe os próximos vídeos. Eu vou estar relatando aqui o processo como um todo.
né? Eu espero estar fazendo vídeos aqui semanais. Por enquanto, o meu processo vai ser de acompanhamento semanal. Então, eu vou estar fazendo toda semana um vídeo depois que eu tiver minha consulta, para estar relatando como está sendo esse processo comigo. Então, se você se sentir, né, bem de estar aqui junto comigo nesse processo, você vai ser muito bem-vinda. Vamos juntos enfrentar essa situação e nos fortalecer, para que logo, logo isso tudo tenha passado e nós possamos estar sorrindo e felizes com uma gravidez que chegou, né, no esperado, que é estarmos com o nosso bebê no colo. Amém? Não se esqueça, Deus ele só vai te colocar no novo nível quando você for fiel no pouco que ele já tem te confiado. Esse momento de dificuldade é o momento mais importante de você realmente mostrar a sua fidelidade a Deus.